Bom, gente, essa é a segunda aula, né? Segunda aula, não, segundo módulo do curso, né? A parte 1.2. A gente já discutiu vários aspectos ligados a esse assunto que a gente vai discutir hoje, que é meio ambiente e desenvolvimento econômico. A gente já comentou durante a primeira parte da matéria. Agora a gente vai tentar discutir um pouco mais e tentar colocar o conceito de desenvolvimento sustentável, ecoeficiência, produção mais limpa, para fechar toda aquela discussão que a gente teve quando estava falando de maneira mais genérica de impacto ambiental. Aí agora a gente já vai tentar definir o desafio ambiental, o desafio tecnológico relacionado ao meio ambiente e qual é a nossa meta, né, de ecoeficiência e também dar alguma ideia de ferramentas de como chegar nisso para vocês, tá? Então, conforme a gente já tinha apresentado, né, anteriormente, né, a gente está aqui, né, no módulo 1 do curso, deixa eu trocar o cursor, a gente está aqui no módulo 1 do curso, falando sobre poluição ambiental, e aí, então, a gente passa agora para o 1.2, que é, efetivamente, a questão de meio ambiente e desenvolvimento. Fazendo o link que a gente discutiu antes, a gente tem grandes desafios ambientais, né? Mudanças climáticas sendo, talvez, o de maior monta, né? O mais importante, aquele que a gente tinha discutido, né? Só relembrando vocês, né? A gente tem esses cenários de emissões, né? E aí os cenários podem ser mais conservadores, né? Achando que a gente vai emitir menos, né? Então, ele prevê um declínio gradual das emissões, não é isso? Mas mesmo essa situação de declínio das emissões, a gente teria ainda um aumento de temperatura, né? Entre 1 grau e 2,3. Lembrando o seguinte, de maneira geral, o que os cientistas consideram como um nível aceitável, um nível até o qual as mudanças climáticas não produzem efeitos substancialmente perceptíveis à sociedade, né, é um limite de 2 graus. Então, o nosso objetivo é tentar ficar abaixo do limite de 2 graus. Infelizmente, o que a gente tem observado, esse aqui é essa linha tracejada pontilhada, né, que a gente conversou anteriormente, é a nossa taxa de emissão atual. A gente está indo mais na direção de ficar aqui, né, entre o 4,5 e o 8,5. Bom, mas vocês também notam que a gente ainda está muito cedo para falar, né? Se a gente vai lá para o 8,5, né, a gente pode já conseguir aumentar o nosso nível de conscientização, o nosso nível de desenvolvimento tecnológico, para tentar mudar essa trajetória de aumento. Se a gente chegar no 8,5, né, no RCP 8,5, bom, os resultados são bastante desagradáveis, né? A gente viu os resultados para o Espírito Santo, né? Essa questão de tornar o norte do Espírito Santo, por exemplo, bastante próximo ao semiárido, o aumento da intensidade das chuvas. Então, é um desafio muito grande para a gente. Esse desafio ele está muito ligado com a questão de energia. Mas a parte de energia, ela vai além só das mudanças climáticas, né? A gente tem também todo o impacto ambiental causado pela produção de energia, né? Hoje, a gente tem essa figura de parcela fóssil, né, de combustíveis fósseis, quer dizer, quase 80%. Se a gente pensar que essa parcela precisa ser reduzida para resolver o problema ambiental, a gente pode começar a discutir formas alternativas de resolver o problema. Porque o grande ponto hoje nada é tão barato quanto os combustíveis fósseis e consegue juntar tanta energia, tanta densidade de energia. A ideia básica aqui é o tamanho que você precisa, né, ou a quantidade de massa que você precisa, o tamanho da planta que você precisa para gerar uma quantidade de energia. Hoje, solução economicamente viável, definitivamente os combustíveis fósseis eles são os mais interessantes. Então, a quantidade de energia que você consegue guardar, por exemplo, no tanque de combustível de um carro, ela é muito maior do que qualquer outros métodos. Mas a gente tem alternativas, né? A gente tem alternativas que vão desde o uso de energia solar, né, até o uso de energia nuclear, até o uso de energia solar, queima de biomassa, mas todas essas formas de geração de energia, elas também têm os seus próprios impactos ambientais, né? O mais fácil da gente enxergar aqui é uma discussão eterna sobre a segurança do uso de energia nuclear ou não. A gente estava numa trajetória de
aumento do uso da energia nuclear até pouco tempo atrás, onde a gente começa, as preocupações voltam, todas reaparecem com o acidente lá de Fukushima, lá no Japão, com aquela tsunami causou um dano na planta e houve vazamento de resíduo radioativo. E aí você pensa, mesmo o Japão, que é um país que se preocupa com todas as medidas, né, de controle, tem uma região hoje enorme em torno da usina que ela é inacessível. Bom, são problemas ambientais que decorrem de qualquer uma delas. Vou dar um exemplo, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, energia solar, energia eólica. Hoje, na Alemanha, a gente tem uma discussão bastante relevante sobre o barulho. Se alguém passou do lado de um desses geradores solares, o giro das pás, ele faz um barulho. Umazinha não incomoda, mas quando você tem aquelas fazendas enormes, várias, né, começa a incomodar. Se elas ficam afastadas da população, ótimo. O grande problema é quando a gente começa a falar em geração solar, de energia eólica mais em massa, o barulho começa a incomodar também. Então, todos esses níveis de preocupação, eles começam a existir. É claro que a gente não pode comparar o problema do gerador eólico com o problema da energia nuclear, o desafio, né, o tamanho do impacto ambiental possível. Mas o que a gente vai ter que fazer é o quê? Vencer desafios tecnológicos. Um exemplo para a gente aqui no Brasil muito importante é a questão da energia hidroelétrica. Você tem uma forma de energia que teoricamente é limpa, porém o impacto ambiental gerado ele é enorme com a formação daquelas lagoas, né? Então, são questões que precisam definitivamente ser discutidas, né? Precisamos buscar formas mais limpas e precisamos tornar essas formas mais limpas de produção de energia mais seguras e com menor impacto ambiental. Esse é um grande desafio. Mas a gente pode falar também, né, daquele assunto que a gente conversou na aula passada, que é a questão da urbanização, né? A gente está gradualmente movendo a população do ambiente rural para o ambiente urbano. Com isso, a gente está gerando essa concentração de fontes de emissão. E aí tem a deterioração da qualidade do ar, o maior consumo de água, e todos os aspectos ligados efetivamente à urbanização. A gente fala de água, lixo, né? E, claro, voltamos à questão, novamente, da energia. Essas questões, elas passam, né, por aquele assunto que a gente discutiu na aula passada, das 7 milhões de mortes prematuras anuais ligadas à poluição do ar. De fato, o desafio por trás de tudo isso a gente precisa encontrar soluções economicamente eficientes para a solução dos problemas ambientais. Esse é o grande desafio que a gente tem que fazer nas próximas décadas. Como a gente vai vencer esse desafio passa por gerenciar bem os recursos, encontrar alternativas tecnológicas e gerenciar bem os recursos naturais. Eu coloco a questão da disponibilidade e uso da água como sendo extremamente importante. Pensa, hoje o nosso maior consumo de água, ele vai para a agricultura, para a geração de alimentos, né? Mas eu tenho também a cidade que consome água, eu tenho também a indústria, e como é que é essa partilha desse uso? Como isso acontece? Né? Porque, na verdade, eu posso falar vou dessalinizar a água do mar para atender uma ou outra região. Bom, primeiro, quando a gente fala isso, eu tenho que falar de proximidade do mar, né? E segundo, quando eu estou falando isso, eu estou falando de um custo para a produção da água. Então, nota, a água, ela não é um bem totalmente gratuito. Não é gratuito no sentido de que, se eu paro de atender a atividade A para atender a atividade B, existe um custo para a atividade A. E a mesma coisa para a atividade C, D e E. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, quando a gente falar sobre água e desenvolvimento, que é o próximo módulo do curso. Mas, de maneira geral, todas essas questões, elas perpassam pelo conceito de desenvolvimento sustentável. Na verdade, a ideia de desenvolvimento sustentável é tentar juntar todas essas peças dentro do mesmo quebra-cabeça. A gente não fala aqui só de meio ambiente, né? Aí a gente tem que falar também de meio ambiente, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Afinal de contas, é complicado você falar que para quem está um país, por exemplo, que não é desenvolvido, que está passando necessidade, que tem as dificuldades básicas
né, de segurança alimentar, segurança hídrica, que ele precisa se preocupar com emissão de gases de efeito estufa. Então, são níveis de preocupação muito diferentes. Eu lembro bom, já estou ficando velho, né, mas na época da discussão do protocolo de Kyoto, teve uma charge muito interessante, que era uma charge do presidente americano na época, o Bush, falando que nós, países ricos, concordamos em nos tornar ambientalmente corretos, desde que vocês, países pobres, concordem em continuar pobres, sendo ambientalmente corretos. E essa charge repercutiu um bocado internacionalmente, porque, na verdade, a ideia toda, naquela época, era os países europeus queriam, quando houve a discussão do protocolo de Kyoto, que era o primeiro grande acordo para tentar limitar as emissões de gases de efeito estufa, os países europeus concordavam em deixar os países em desenvolvimento fora das cotas de emissão. Enquanto os Estados Unidos não queria, ele queria que todos os países tivessem cotas de emissão. Acabou que o conceito europeu prevaleceu, e naquela época, por exemplo, o Brasil não tinha que atender uma cota de emissão, porque o Brasil foi incluído como país em desenvolvimento. E vários outros países foram incluídos como países em desenvolvimento, e aí só havia cotas de emissão para países desenvolvidos. Bom, mas isso foi no protocolo de Kyoto, né? De lá para cá a coisa já mudou, né? Já veio o acordo de Copenhague, de Paris, e agora não, nós temos sim cotas de emissão. Mas esse exemplo, ele mostra de maneira bastante razoável a discussão, né? A gente depois pode olhar taxa de emissão de países razoavelmente pobres, que de repente tem um volume de queimadas, por exemplo, bastante elevado, ou de geração de gases de efeito estufa bastante elevado, e aí você vai impor a esses caras os mesmos limites que você impõe aos países ricos, e aí vem toda aquela discussão histórica, né? Ah, mas eu já me desenvolvi, não é isso? Ah, então se você já se desenvolveu-se às minhas custas. Então toda essa discussão, ela volta e meia, ela reaparece, e ela é uma questão relevante e ela precisa ser discutida. E aí o princípio de desenvolvimento sustentável, ele envolve esses três pilares: meio ambiente, economia e a questão social. Bom, mas o grande problema, não vou dizer o problema, mas o grande desafio mesmo é efetivamente a gente tentar dimensionar o porte do desafio, né? Uma coisa a gente já observa, né? Se a gente olhar todos os impactos que a gente tem feito, né? Se a gente começar a olhar aqui as tendências, né, de degradação, né? A gente vai observar a degradação do ozônio, aumento da temperatura, acidificação dos oceanos, declínio de peixes, nitrogênio, aumento da quantidade de nitrogênio no mar. Todos esses fatores, eles guardam uma correlação com as tendências socioeconômicas. Então, a gente observa claramente que, enquanto a nossa população cresce, enquanto o nosso PIB cresce, né, enquanto tudo isso, enquanto os nossos indicadores de uso da água, a produção de papel, enquanto isso cresce, os impactos ambientais também crescem. Então, existe uma correlação. E aí, para a gente tentar quantificar o porte do desafio, eu acho interessante a gente usar essa equação aqui. Ela é bastante utilizada, ela já é bem antiga, né? Um documento de 1972. A ideia, basicamente, é que a gente tenta dizer que o impacto ambiental ele é proporcional à população. Bom, faz todo sentido, né? Se a gente olha esse gráfico aqui atrás, né? A gente vai ver que, de fato, ele é, sim, proporcional à população. Se a gente pensar que até o desenvolvimento industrial, né, até a revolução industrial, nossa capacidade de transformação do meio era baixa. A nossa população também era mais baixa, né? E a gente tinha capacidade de transformar o meio ambiente de maneira menos intensa. Então, na verdade, sim, existe essa correlação com a população, mas não só com a população. Uma coisa que se coloca muito é isso aqui, ó. Eu tenho uma correlação com a população, mas eu também tenho uma correlação com a capacidade de consumo. Basicamente assim, se eu tenho uma pessoa, um habitante de um país com baixa renda, né, um país pobre, a quantidade de consumo dele será uma quantidade.
ele normalmente vai ter o quê? Um consumo mais voltado à sua subsistência. Por outro lado, se eu tenho um habitante num país rico, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou ter maior consumo de bens duráveis, eu vou ter consumo de moda, consumo de itens ligados à cultura, consumo de itens, vamos dizer assim, considerados supérfluos, né? Então, a capacidade de causar impacto desse cidadão, ela aumenta. Porém, eu não posso esquecer o seguinte, eu ainda preciso discutir a quantidade de impacto ambiental por unidade de produto. Um exemplo, esse indivíduo que mora num país rico, ele pode escolher entre comprar um produto, vamos dizer assim, mais ambientalmente correto, do que um produto menos ambientalmente correto. Vou dar um exemplo. Ele pode escolher comprar um carro elétrico para ir para o trabalho, ou ele pode decidir ir de comprar um carro normal, operado com combustível fóssil. Ou ele pode ainda decidir ir de bicicleta, certo? Que é o impacto ambiental menor ainda. Certo? Então, na verdade, você pensa em impacto ambiental por unidade de produto. Nesse caso que a gente está falando de a unidade do produto é o quê? É o transporte, efetivamente. Então, você tem diversos níveis, né? Você pode ter seu próprio carro, você pode decidir ir de ônibus, usar o transporte público, por exemplo, né? Você pode recorrer ao carro elétrico, você pode decidir de bicicleta e aí você vai, vamos dizer assim, diminuindo a sua pegada ecológica. Esse conceito é bastante interessante, porque esse conceito ele faz justamente o link de toda essa discussão com a questão da engenharia. Ou seja, a gente precisa efetivamente, nós engenheiros, precisamos discutir efetivamente métodos de reduzir o quê? Vamos dizer assim, o impacto ambiental por unidade de produto. A questão aqui é como é que a gente consegue reduzir. A população está crescendo? Sim. A renda per capita está crescendo? Sim. Como a gente consegue reduzir esse impacto ambiental por unidade de produto? Porque aí é um desafio tecnológico e um desafio social. Já já a gente discute mais sobre esse assunto, mas vamos só mostrar isso aqui para vocês terem uma ideia do nosso crescimento populacional e como é a nossa qual é a nossa trajetória. Esse daqui é o nosso crescimento populacional, já dá lá desde 10 mil anos atrás, né? Se a gente observar, bom, aqui está numa escala logarítmica, né? Então, você observa as ondas de crescimento, né? Aqui na época nômade ainda, começam as cidades, e aí a gente começa, olha como a gente começa a crescer bastante, né? Vem os impérios, cada grande queda, né, dessa taxa de crescimento aqui, ela está muito relacionada com as epidemias, com a peste negra e por aí vai, mas aí quando a gente entra na nossa história mais recente, ali, né, depois de 1880, por aí assim, você dá para notar que a gente tem uma aceleração enorme da nossa população. A gente está olhando aqui nesse gráfico a escala logarítmica, fica mais fácil a gente olhar aqui, ó, para ter a verdadeira noção da nossa taxa de crescimento, né? Vocês veem que a gente andava ali, um crescimento? É um crescimento, né? Um crescimento gradual da população, mas alguma coisa acontece ali, né? Em torno de 1800 que muda tudo, e essa mudança efetivamente é a nossa a revolução industrial, né? E aí na era moderna a gente de fato tem uma aceleração muito grande e a nossa população começa a crescer de maneira muito mais rápida. Se a gente olhar só essa faixa, né, de 1800 para cá, dá para observar o que está acontecendo, né? Esse aumento bastante elevado, quer dizer, a declividade da curva muda, né? Parece que se torna uma curva exponencial. Mas aí a gente tem as projeções do que vai acontecer no futuro, né? E aí, o que vai acontecer na época que vocês estiverem atuando como engenheiros e quais são os desafios para essa geração e para as próximas gerações, né? Então, a gente está aqui em 7,8 bilhões de habitantes. E aí a gente tem toda aquela gama ali de entre 7,3, que é um cenário de declínio da população, chegando até dobrar, né? A gente chegando aqui a até 15 milhões de pessoas, né? Nota que se a gente tiver 15 milhões de pessoas em 2100,
Não sei se vocês lembram lá, quando a gente estava falando das mudanças climáticas, a gente estava falando também de metas de emissão, né? E todas elas falavam um pouco no caso do cenário mais negativo, a gente falava em estabilização das emissões. E nos cenários mais positivos, a gente falava em redução das emissões de gases de efeito estufa. Não é isso? Mas olha o tamanho do desafio. Como é que a gente vai falar em redução de emissão de gases de efeito estufa quando a gente está falando de uma população que vai dobrar até 2100? Ah, percebe que é bastante complicado atingir esses objetivos. E aí, essas projeções da ONU, elas são bastante interessantes porque a previsão aqui é o seguinte: vamos imaginar que deu errado. Eu não consegui, de fato, atender as minhas metas quanto à redução de gases de efeito estufa, o mundo não se tornou mais sustentável e eu começo a ter impactos concretos sobre a população. E aí o mundo realmente não consegue alimentar esse povo todo. E aí eu tenho aquela projeção menor ali, ó, a parte de baixo, né? Quer dizer, eu estou falando até 2100, eu vou ter um aumento mais ou menos da população até 2050, chegando talvez a 9 bilhões de habitantes, mas aí depois eu já tenho um declínio onde a pressão dos fatores ambientais e pressão dos fatores econômicos começam a ser mais relevantes. Nota que fator ambiental e fator econômico, eles caminham para e passo, né? Se eu for discutir aqui, vai faltar comida para a população, para o mundo? Sim e não, né? Vai faltar comida para quem é pobre ou para o país subdesenvolvido. Para aquele que é rico num país desenvolvido, meios serão encontrados, né? Isso é muito parecido com o que aconteceu na pandemia agorinha, né? Estão lembrados? Faltou máscara, né? Então não tinha máscara porque toda a produção de máscaras era feita na China. E aí o que os Estados Unidos fez? Foi lá e comprou toda a produção, né? Pagou muito mais, comprou os respiradores, pagou muito mais e conseguiu trazer para os Estados Unidos. Então, essa questão de vai faltar comida? Sim, provavelmente. Mas não é igualmente, não é socializado essas questões ambientais. A capacidade de resiliência dos países ricos ela vai ser muito maior. Isso a gente tem que entender essa questão. Então, de fato, o que a gente observa é que se a gente, vamos dizer assim, não conseguir atender as nossas metas ambientais, a gente está caminhando para esses cenários mais, vamos dizer assim, mais severos. Por outro lado, eu posso ter um cenário mais otimista, onde eu vou dobrar a população. A maioria dos estudos, tá? Eles preveem que a gente, de fato, vai ficar em torno aqui, ó, tá? Em torno de 10 bilhões de habitantes. Considerando as tendências atuais, a gente começa, essa trajetória de crescimento exponencial, ela já começa a reduzir um pouquinho. Isso está muito associado, por exemplo, à nossa taxa de natalidade, por exemplo. Com o desenvolvimento dos países, o que acontece é que a maioria dos países começa a ter uma redução da taxa de natalidade, né? Por vários fatores, né? A população tem as questões relacionadas ao próprio formato da família, né? As famílias diminuem, relacionados também ao papel da mulher na sociedade, né? Aquelas sociedades mais antigas a coisa era diferente, né? Hoje em dia, homem e mulher estão no mercado de trabalho, nossa sociedade está se transformando para garantir a igualdade, apesar da gente ter vários problemas relacionados a isso. E aí a sociedade ocidental ela está gradualmente se transformando. Com essas transformações e com essa pressão econômica, a gente está vendo uma transformação relacionada à taxa de natalidade, sim, principalmente nos países desenvolvidos. E isso não está acontecendo só nos países desenvolvidos, isso acontece também nos países em desenvolvimento e nos países pobres. Então, de fato, o que a gente observa aqui é essa redução da taxa de natalidade. Então, não se espera que a gente continue com esse crescimento exponencial. A gente está pensando em ficar em torno de 10 milhões por aí, assim, essas são as projeções mais recentes. Bom, então a gente está vendo aqui um aumento da população, né? Chegando até a dobrar em 2100, né? Mas aí vem a pergunta, né? A quantidade de pessoas no mundo está aumentando. E esse mundo está aumentando a renda per capita, porque a gente discute muito isso, essa questão de igualdade entre os países, né? Os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres estão ficando
cada vez mais pobres. Como é que é isso? Como é que isso está funcionando no mundo? A gente pode observar essa nossa... aqui a gente tem em azul a renda per capita, né, no Brasil, no mundo, e em vermelho a renda per capita aqui no Brasil, né? Bom, a gente observa o nosso problema ali a partir de 2016, né? A gente vinha numa trajetória boa, né? Mas a coisa começou a não funcionar muito bem, né? Na verdade, vamos dizer assim, as marolas ou as tempestades, vamos dizer assim, políticas, elas não ficam totalmente desatreladas das questões econômicas e do desenvolvimento do povo, não é isso? E o que a gente observa ali é essa trajetória, né? Então, mas a gente está vendo que nós estamos subindo, né? Se a gente pensar que lá em 1980 a gente estava em torno de 5 mil dólares, agora, 40 anos depois, né, a gente já ultrapassou a barreira dos 15 mil dólares de renda per capita média, né? Infelizmente, né, a gente era um pouco acima da média mundial e agora a gente, né, caiu um pouco, estamos abaixo da média mundial, principalmente relacionado à desvalorização, né, da nossa moeda, né? E aí, essa questão de desvalorização da moeda, ela é bastante importante para a população como um todo, né? Do ponto de vista de acesso, por exemplo, aos bens duráveis numa economia globalizada, né? Porque isso é uma discussão bastante interessante. Muito se discute sobre cotação do dólar, né, quanto é que está e como é que ele afeta a nossa população. Ele tem um efeito econômico enorme. Eu vou dar um exemplo, na atividade industrial aqui no estado. A gente vende minério, vende aço, exporta minério e aço. Se você pensar, por exemplo, que eu tenho um custo da tonelada de minério de ferro em dólares, por exemplo, 50 dólares, 100 dólares, ele tem um custo determinado. Se a cotação dólar-real ela diminui, ou seja, se cada dólar vai valer mais reais, por exemplo, aquela tonelada de minério ou tonelada de aço que custava 50 dólares, ela passa a valer um valor maior em número de reais. Então, é mais ou menos a ideia assim, né? Se cada tonelada antes custava 50 dólares, vamos imaginar, quando o real estava a 3, né? Eu tinha 150 reais por tonelada. Agora a gente está chegando a quase 6, não é isso? Então eu já passo a ter 300 reais por tonelada. Nota que os custos de produção eles também variam em dólar, mas nem todos eles variam em dólar. Por exemplo, eu pago salários, continuo pagando salários em reais. Então, existe um lado da cotação do dólar relacionado à atividade econômica, né? Então, principalmente a atividade de exportação, né? Por isso essa grande discussão da economia, qual é a direção que a economia deve ir, se eu devo ter um dólar mais baixo ou um dólar mais alto, vocês talvez estejam acompanhando isso nos noticiários, mas, por outro lado, tem também uma discussão bastante relevante relacionada ao acesso aos bens, né? A gente pode pensar da maneira mais supérflua, né? Pensa no seu celular, ele não é fabricado no Brasil, né? Então, ele é fabricado onde? Provavelmente na China. Quanto ele custa? Ele custa um valor determinado em dólares, né? Ele pode custar alguma coisa entre 1.000 dólares, se eu for pegar um iPhone desses mais modernos, ou alguma coisa mais barata, né? Talvez 200 dólares, 100 dólares, né? De qualquer forma, era uma coisa que custava 3 e agora está custando, bom, 3 que eu digo 3 dólares, 3 reais por dólar. E agora está chegando a 6. Então, você acaba de perder acesso àquele item, né? E aí a gente pode discutir vários outros, né? Eu falei de uma coisa supérflua, mas aí a gente pode discutir vários outros itens, né? Até trigo, por exemplo, que é fortemente importado pelo país, passando por diversos outros aspectos. Então, essa questão a gente observa aqui, por exemplo, na renda per capita do país, né? Essa desvalorização da moeda, ela acaba nos influenciando. Claro que eu estou super simplificando a discussão aqui, tá, gente? Eu estou tentando só exemplificar como todos os fatores eles estão, de fato, relacionados. Bom, mas uma coisa que a gente já estabeleceu é isso, né? Que a gente está ficando mais rico, né? Então, se a gente observar aqui, esse é o nosso PIB, essa é a nossa população e aqui é a nossa renda per capita, né? Claro que daqui para frente já é uma projeção, né? Tá? De 2015 para frente já é uma projeção. Mas então o que a gente está observando é que nossa população está crescendo, não só a nossa população,
está crescendo, mas também o nosso PIB cresce. Então, a gente tem um crescimento da nossa renda per capita, vamos dizer assim, o crescimento do PIB é suficiente para, mesmo com esse crescimento da população, aumentar a nossa renda per capita. Tá? O que é bastante interessante, né? Bastante notório. E aí a gente pode pensar, poxa, o Brasil então está crescendo muito, ele está muito melhor do que os outros países. Não, a gente viu aquele gráfico lá atrás quando a gente fala do mundo, não é isso? De maneira geral, o PIB per capita, a renda per capita dos países está aumentando. E aí, quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente observa o seguinte, não é só a renda per capita que está aumentando nos países desenvolvidos. Opa, desculpa, passei mal. Ela não está aumentando só nos países desenvolvidos. Ela aumenta sim. Mas vocês estão vendo aqui, ó, um número enorme de países onde eu estou com o income, né, com a renda per capita, né, ainda abaixo daquele patamar ali de 15 mil dólares. Vocês notaram uma coisa, né? Eu mostrei 3 gráficos. Se vocês observarem o valor que eles apontam para a renda per capita no Brasil, no mundo, cada um deles mostra um dado um pouquinho diferente. Tá? Por isso que eu sempre tento colocar qual é a fonte. Mas existe sempre uma diferença. De maneira geral, né, essa diferença não altera a tendência, né, não altera essa discussão que a gente está tendo. Mas o valor exato, vocês podem dar uma olhada, sempre se preocupe com isso, tá? Quando vocês forem mostrar algum dado, existe sempre uma discrepância entre um e outro. Um relacionado ao PIB do país, outro relacionado à população, mas sempre tem uma leve discrepância, né? Mas o importante que a gente está falando é isso aqui, ó. Observa essa galera aqui, de latitudes medianas, né? Como eu tenho um PIB baixo. E se vocês observarem, vocês vão notar ali, ó, olha, Índia, Paquistão e China, que tem uma parcela significativa da população mundial. Países com PIB razoavelmente baixo, né? E o próprio Brasil, né? Então, se a gente comparar aqui países, né, altos, né, com alto PIB, dá para notar, né, que a gente tem aqui nos nossos colegas aqui, PIB não, né, desculpa, renda per capita, a gente tem os nossos colegas aqui do Chile ainda estavam definidos como renda mais elevada, né? A Argentina já não está mais, né? O fato aqui é que a gente tem muito espaço para aumentar o PIB, principalmente dos países mais pobres, né? Eu falo PIB, mas, desculpa, foi um erro. A renda per capita dos países mais pobres. Isso vamos dizer assim, um grande desafio do ponto de vista ambiental. Se o mundo, e os dados estão mostrando isso, né, que gradualmente a gente tem um número de pessoas abaixo daquela linha de pobreza que vem diminuindo. O mundo como um todo está ficando mais rico. Claro, os países mais ricos estão ficando mais ricos também. Mas a gente tem um volume de pessoas abaixo daquela linha de necessidade extrema que está cada vez diminuindo. Então, o que a gente está observando é que, de fato, a gente vai ter um mundo com maior renda per capita. Então, se a gente discute esse aspecto de que o nosso impacto ambiental ele vai ser proporcional à população, proporcional ao consumo, né, e proporcional, claro, o impacto ambiental por unidade de produto, a gente tem que começar a ter muita preocupação relacionada ao fato de que a população cresce, a nossa renda per capita cresce, e aí o grande desafio ambiental que nós vamos ter, ele está relacionado a como reduzir, então, o impacto ambiental por unidade de produto. Certo? Porque como eu consigo efetivamente fazer isso? E aí esse desafio, né, de como reduzir o impacto ambiental por unidade de produto, ele está muito relacionado ao nosso dia a dia, né? É um desafio tecnológico. É um desafio social? Claro que é um desafio social, né? Eu preciso ter uma discussão mais clara, né, do ponto de vista de eleições, do ponto de vista político, sobre as questões ambientais, sobre elas fazerem parte ou não da agenda política. Isso é uma questão, clara, né?
mas, ao mesmo tempo, eu tenho desafios tecnológicos que são relevantes, né? Eu preciso fabricar os produtos que a sociedade precisa, que a sociedade quer, mas esses produtos vão precisar gerar um impacto ambiental menor do que eles geram atualmente. Bom, eu acabei de postar aquela questão da barragem de rejeitos, rompimento da barragem de rejeitos lá de Mariana e de Brumadinho, né? Se vocês perceberam aquela discussão sobre alteamento a jusante, alteamento a montante, né? E aquele impacto ambiental gerado, e aí fica todo mundo aqui assim, o tratamento jornalístico dado ao problema, da própria população falando assim, opa, por que vai fazer o alteamento da barragem desse jeito? Não é óbvio que não é seguro? Tinha que fazer daquele outro jeito, né? Bom, mas a gente está falando de custo, né? Então, agora, depois do leite derramado, fica fácil a gente discutir que tinha que ter feito daquele outro jeito. Mas, no nosso dia a dia, né, na gestão das atividades, a gente não percebe essa visão não fica tão clara para a gente. Então, o que nós vamos precisar é incluir essa questão de discutir o impacto ambiental por unidade de produto mais claramente dentro das nossas unidades de produção. Na verdade, essa matéria está aqui muito por causa disso, né? Essa matéria foi incluída no currículo muito para fazer com que os engenheiros que estão se formando, que vão sair aí para o mercado de trabalho, tenham essa ideia, esse atrelamento da atividade profissional com as questões ambientais. Isso hoje já é importante e nos próximos anos vai se tornar ainda mais importante. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre as ferramentas para fazer isso. Mas, então, a gente atrela todas essas características, né, todos esses impactos que a gente falou, com a questão de PIB, com a questão de população, e aí a gente consegue entender melhor a correlação entre o lado azul aqui da curva com o lado vermelho do lado de cá. Então, as tendências, né, de impacto, elas estão muito relacionadas com as tendências socioeconômicas, né? E aí, uma expressão que a gente ouve muito falar, né, que é o tal do desenvolvimento sustentável. É interessante por questões históricas, né? Essa expressão, desenvolvimento sustentável, ela surge pela primeira vez, ela foi usada pela primeira vez lá em 1987, né? O chamado relatório Brundtland. Brundtland é o nome da pessoa que foi o presidente da comissão, tá? Que é uma comissão mundial da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento. E aí, no relatório, o relatório da comissão, ele coloca, estabelece, né, pela primeira vez, a questão os conceitos de desenvolvimento sustentável, né? Então, nesse relatório, surge essa visão crítica ao modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados, né? Na verdade, a ideia é o uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de reposição do meio, né? Então, a ideia aqui já nesse relatório, em 1987, começa-se a se discutir essas questões de padrão de consumo, né, que a sociedade moderna está se impondo. Nota que quando a gente falava aqui em 1987, a gente estava falando de casacos de pele, por exemplo, numa época que podia ter casaco de pele de animais, né? Hoje em dia é quase que um pecado você ter um casaco de pele de animais, né? Lá nos países mais frios, graças a Deus aqui no Brasil isso não é um problema, mas é uma mudança de consumo, tá? Então, essa crítica ao desenvolvimento, a forma de consumo, ela já começa lá nessa época, lá atrás. E aí, a gente tem o conceito de desenvolvimento sustentável, como ele está escrito lá no relatório, né? É o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico, e de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e habitats naturais. Pode parecer um pouco vago, mas a ideia que se reflete aqui por trás do relatório, ela deixa eu trocar o cursor novamente, a ideia que se reflete aqui
deste relatório, ela está, no texto do relatório, ela está muito relacionada a esse desenho aqui, que é o desenho mais comum para explicar a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Na verdade, eu consigo definir os modelos de crescimento da sociedade ou as formas de atuação da sociedade, eu consigo desenhar atividades que são ambientalmente sustentáveis, né? Porém, não são economicamente sustentáveis. Então, não adianta que dentro do nosso modelo de sociedade, nosso modelo atual de sociedade, isso aqui não vai acontecer, né? Eu falar em preservação extrema do meio ambiente sem me preocupar com a parte econômica, pensar num desenvolvimento ambiental totalmente desconectado da parte econômica. O que eu preciso encontrar, e esse, por exemplo, é o desafio nosso de mudanças climáticas, o que eu preciso encontrar efetivamente é o ponto de equilíbrio, onde eu consiga ter a atividade economicamente sustentável, porém com preservação de meio ambiente. Mas, por outro lado, aqui tem o outro lado da moeda também, né? Não posso falar só sobre a parte ambiental e a parte econômica. Eu preciso falar também sobre a parte social. É mais ou menos assim. O que é considerável como sustentável ambientalmente? Eu consigo mais ou menos definir isso. Isso não é uma coisa muito, muito difícil, né? O meu objetivo aqui é minimizar o impacto ambiental, reduzir completamente, talvez até eliminar o impacto ambiental, se possível. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de atividade econômica. Se eu preciso de atividade econômica, bom, então, nesse caso, eu vou precisar de gerar algum impacto ambiental para produzir essa atividade econômica. Qual é o impacto ambiental aceitável? Tá? Esse aqui a gente consegue observar de maneira mais clara. A gente discutiu isso até agora, nesse ponto do curso. Mas e a parte social? Como ela fica? A parte social, ela vai entrar justamente no desenvolvimento do ser humano. Por exemplo, quando eu olho para esse gráfico aqui, isso aqui é socialmente aceitável? Né? Então, eu vou pensar em soluções ambientais que sejam sustentáveis do ponto de vista econômico, mas eu não vou lidar com esse problema aqui? Né? Ou então, a gente pode fazer a mesma coisa e discutir aqui dentro do Brasil. Né? Eu penso em meio ambiente e não vou pensar e penso em questão econômica, mas eu não vou lidar com as desigualdades dentro do país? Né? Essas questões, elas são relevantes. E aí a gente volta a chamar a atenção aqui, a falar de sustentabilidade sociopolítica. Né? Eu preciso de ter um desenvolvimento cultural, eu preciso ter um desenvolvimento social também contemplado nesse meu modelo de desenvolvimento. E aí a ideia de desenvolvimento sustentável é algo, nota que as ações já começam a ficar bem mais restritas, né? Porque aí eu estou trabalhando só com esse triangulinho aqui de todas as ações, possivelmente, vamos dizer assim, não possivelmente, mas as ações viáveis, né? Porque eu posso falar também de desenvolvimento social totalmente desconectado da questão econômica, que não vai ser viável, né? A gente hoje tem um modelo de sociedade também, a gente pode decidir alterar completamente o nosso modelo de sociedade, mas existe uma certa pressão, né, do capital. Então, como isso funciona? Né? Como essa questão de desenvolvimento social? Existe uma divisão equânime de riqueza? Não, não existe. Né? O que a gente precisa encontrar é um modelo de desenvolvimento que consiga desenhar contemplar todos esses aspectos. E aí essa é a ideia do desenvolvimento sustentável que está prevista lá no relatório Brundtland, lá, e essa ideia é de 1987. Os objetivos da ONU do milênio, eles mais ou menos pensam nisso, né? Em erradicar a fome, né? Cultura, né? Então, todas essas questões, elas têm que ser contempladas. E a gente precisa, de fato, lidar com o meio ambiente dentro dessa questão. Tem essa curva aqui, essa curva de Kuznets, ela é uma curva que existe para diversas atividades, tá? Essa daqui é a curva ambiental, tá? Tem curva de Kuznets para diversos indicadores econômicos, por exemplo, mas a ideia básica, quando a gente leva ela para ambiental, é mais ou menos o seguinte, ó.
Quando eu tenho uma sociedade, tá? Que está começando a sua, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento, eu vou ter renda per capita baixa, né? E aí, quando o desenvolvimento aumenta, de maneira geral, o que vai acontecer? Eu tenho um aumento de renda per capita e, com isso, eu vou ter um aumento do impacto ambiental gerado por essas pessoas. Eu dei um exemplo ali, taxa de emissão de CO2, tá? Por exemplo, né? Per capita. E aí você vai ter o quê? Você vai ter, então, quando as pessoas vão tendo acesso a mais bens duráveis, a mais bens de consumo, porque elas têm mais dinheiro para gastar, elas começam a causar mais impacto ambiental. Então, o impacto ambiental fica um pouco atrelado a riqueza, né? O fato é que isso tem se mostrado verdade em grande parte dos países, né? Quanto mais rico o sujeito ele começa, agora eu quero um carro, agora eu quero uma roupa melhor, antes eu morava numa casa de 50 metros quadrados, agora eu quero morar numa casa de 100, agora eu quero morar numa casa de 200 metros quadrados, e a gente sempre está pensando em ter mais, quer mais. Mas, claro, essa ideia do ter, né? Essa ideia de gastar, ela está associada também a um impacto ambiental. Né? A gente não pode esquecer que para cada item desse que eu adquiri, por exemplo, eu gastei uma determinada quantidade de energia, e essa energia, por causa daquela nossa matriz de geração de energia, ela é uma energia obtida por combustíveis fósseis, e aí eu acabo tendo emissão, por exemplo, de gases de efeito estufa. Mas eu posso pensar desse jeito, ou posso pensar em qualquer outro indicador ambiental. Consumo de água, eu posso pensar em geração de resíduo, né? Então, esse indicador ambiental pode ser uma coisa mais ampla, mais genérica. O fato é que, nos estágios iniciais de desenvolvimento, quanto mais rico o povo fica, maior o impacto ambiental causado. Bom, mas isso não é indefinido, né? Eu posso continuar, né, nessa minha trajetória, e eu posso chegar numa quantidade de impacto ambiental que comece a decrescer. Por quê? Olha, porque eu comecei a ficar mais preocupado com isso. Eu comecei a ficar mais preocupado com o problema. Eu já tenho os meus itens básicos de sobrevivência aqui, eu já não tenho problema de segurança alimentar, não tenho problema de saúde, eu tenho meu plano de saúde, ou sistema de saúde público do governo funciona, um exemplo típico europeu, né? O sistema público já funciona, eu tenho uma renda mínima, que mesmo para aqueles que estão desempregados, o Estado provê uma renda mínima, não tem muito problema de segurança, porque o Estado está organizado em dar segurança para todos. Agora eu vou começar a me preocupar com outra coisa. E eu estou no supermercado, aí eu vejo, opa, uma manga do Brasil. Não vou comprar do Brasil, não. Vou comprar de Israel, porque no Brasil o pessoal está queimando a floresta amazônica. E aí eu não quero comprar essa manga do Brasil, eu vou comprar essa manga de Israel aqui. E não, Israel tem a questão da Palestina. Não vou comprar também a manga de Israel. Mas tem essa da Etiópia. Então vou comprar essa da Etiópia aqui, porque vou privilegiar os meus colegas lá, essa divisão de riqueza. Ou seja, já começa a entrar um outro conceito aqui, que é o consumo sustentável. Então, a própria sociedade se preocupando com como ela gasta o dinheiro. Mas isso não faz muito sentido quando eu estou aqui, na parte de baixo da nossa discussão. De maneira geral, essa discussão não faz sentido para países em desenvolvimento. Essa discussão ela começa a fazer sentido com os países já mais ricos, quando a população já está preocupada com outras coisas. Né? Essa discussão no começo do ano sobre queima ou não queima a floresta amazônica, sobre o tamanho do impacto da floresta amazônica, ela foi puxada justamente por países europeus, principalmente a França, com o Sarkozy, lá naquela discussão toda. Né? Então, a gente está eles estão em outro nível de discussão comparados com as discussões, por exemplo, aqui no Brasil, ou mesmo as discussões lá na África. E aí vem os argumentos, de maneira geral, do impacto ambiental, aumento do impacto ambiental, eles são muito relacionados à questão entre desenvolvimento econômico e impacto ambiental. No começo, a preocupação ambiental ela é menor. Com o aumento da renda per capita,
o que se enxerga mais ou menos é o quê? É um aumento da preocupação com os indicadores ambientais, um aumento da preocupação com o dano ambiental causado. E aí a gente pode chegar num ponto onde a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó, né? Eu mesmo com o aumento da minha renda per capita, eu acabo tendo uma redução do meu impacto. Isso a gente já observa em alguns países, né? Por exemplo, eu tenho taxas de carbono em alguns países nórdicos, aquela taxa, lembra quando a gente conversou lá, que alguns países cobram por tonelada de emissão da Suécia? Se vocês notarem lá da Suécia, a taxa era quase $100 por tonelada de carbono emitida. Se vocês lembrarem daqueles vídeos que a gente viu lá no começo do período. Aqui a gente não tem taxa de carbono, né? A nossa discussão aqui ela ainda está em outro nível, né? Então, enquanto lá eu já estou discutindo, eu já estou colocando taxa de carbono, e aí gradualmente as pessoas estão migrando para, por exemplo, comprar carros elétricos, não só porque tem uma taxa do governo, mas porque o povo quer um estilo de vida mais sustentável. Então, enquanto essa discussão já existe, então, quando a gente está falando aqui de países com renda per capita maior, outros países ainda estão aqui. Eu diria que o Brasil está mais ou menos chegando aqui, tá? A gente tem uma certa conscientização, a gente não está aqui embaixo, né? Não, definitivamente não está aqui embaixo. A gente está aqui discutindo, está nesse ponto de inflexão. A gente é um país em desenvolvimento. É claro que quando você está vivendo aqui, você ainda tem avanços e retrocessos, né? Então, essa questão ela ainda está sendo discutida, né? Então, meio ambiente não faz parte da nossa agenda, de fato, política. Você não vota num candidato hoje porque a agenda ambiental dele é A ou B. Você não faz isso, né? Então, é uma mudança que vai gradualmente acontecer. A agenda ambiental hoje não faz parte da nossa discussão política? Não, mas gradualmente, com todas essas modificações que a gente está fazendo, ela vai acabar fazendo, né? Ela vai acabar se tornando parte das discussões. Um exemplo de como isso funciona. Olha o dado aqui para a Inglaterra, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, bom, aqui embaixo, tá? É a nossa renda per capita, né? Ou o PIB dividido por pessoas, tá? Então, como cresce o PIB, aqui é libra esterlina, tá? Tá em torno de 30 mil libras, 30 mil pounds. E aqui em cima, eu tenho duas coisas interessantes, ó. Uma é o consumo de carvão, tá vendo? E as emissões de CO2, tá? Se vocês observarem, uma coisa está atrelada à outra. Claro, a matriz energética deles, quando era mais relacionada à queima de carvão, ela gerava mais CO2. Agora que eu estou transformando eles estão transformando a matriz deles, né? Entrou energias mais sustentáveis, energia nuclear cresceu em importância também, nota que a taxa de emissão deles começa a cair. E aí, o que se observa é que, lembra daquela equação do desafio ambiental? Ela se descolou um pouquinho, né? Por quê? Porque a população cresceu, o povo está ficando mais rico, mas, por exemplo, a taxa de emissão de gases de efeito estufa, ela está diminuindo. Ela está diminuindo por quê? Por uma preocupação ambiental concreta. Olha, essa é uma política de gestão. Eu reduzi o consumo de carvão anual, né? Então, essa redução, essa mudança, né, reduzindo a taxa de emissão, taxa de consumo de carvão, ela acaba refletindo na emissão de gases de efeito estufa. Então, eu tenho uma tendência de aumento do nosso renda per capita, mas eu tenho, tá vendo, uma redução da nossa da emissão de gases de efeito estufa. Isso é justamente o contrário daquela equação lá, né, que eu coloquei, né, que a equação diz que o impacto ambiental vai ser um produto entre crescimento da população, crescimento da renda per capita e impacto ambiental por unidade de produto. O que eu estou mudando aqui, na verdade, então, parece uma tendência contrária, mas ela não é. Por quê? Porque, de fato, o que eu estou fazendo é o quê? Eu estou reduzindo o impacto ambiental por unidade de produto. Eu alterei a minha matriz energética. Poxa, que bom isso, hein? Isso aqui funciona muito bem, então. Então, quando o povo vai ficando mais rico, isso vai mudando. E aí eu vou ter, então, um mundo mais sustentável no futuro. Mais ou menos. Porque quando a gente observa isso aqui, ó, de fato, né? Olha aqui, ó, emissões de CO2, né? Então, aqui. E aqui é nosso PIB per capita.
né? Olha só que interessante. Eu tenho, de fato, quanto mais rico o país é, de fato, eu estou tendo eu consigo observar essa linha aqui de correlação, né? O problema todo é o seguinte, que eu tenho vamos dizer assim, uma barra de erro ou uma faixa de variação bastante alta, não tem? E aí essa faixa de variação, ela está muito relacionada ao modelo de sociedade que a gente está discutindo, não é isso? Afinal de contas, essa faixa, né, ela vai dizer, ela mostra para a gente que não é só o PIB, que tem alguns outros fatores que são responsáveis por isso. E isso tem a ver com o quanto esse modelo de desenvolvimento sustentável, ele de fato está ligado dentro da sociedade. Olha só, vamos olhar esse gráfico aqui, ó, tá? Ó, Estados Unidos, o PIB per capita, 53 mil dólares. Japão, 38. Suécia, 58, tá ainda acima dos Estados Unidos. E o PIB da Alemanha, 40, PIB per capita, 45 mil dólares. Olhem as populações, tá? Populações urbanas. Agora, olha o lixo per capita de cada um dos países, né? Se você observar, um país rico como a Suécia, né? Na verdade, de todos que estão aí, é o mais rico de todos per capita, né? A quantidade de lixo per capita produzida, ela é a menor de todas. Isso tem muito a ver com o modelo de sociedade. Eu citei há pouquinho a Suécia como um exemplo lá da nossa taxa de carbono, né? A Suécia é um dos países que está naquela curva lá do Kuznets, como já um ponto já descendo, ou seja, eu gasto dinheiro do país para tentar reduzir a minha taxa de impacto ambiental. O Japão também, olha só, o Japão, a taxa de produção de lixo do Japão também é menor. Mas existem outros fatores aqui, tá? Que fazem com que essa mudança dos paradigmas da sociedade eles sejam mais e mais relevantes. Um deles, por exemplo, é a disponibilidade de recursos. Se você pensar em Japão e Suécia, não são países grandes, assim como os Estados Unidos, né? Definitivamente não são, né? Então, a disponibilidade, até mesmo de espaço para como é que eu vou lidar com esse lixo, ela precisa ser discutida. E aí, toda essa questão de disponibilidade de recursos naturais, ela começa a se tornar mais e mais relevante. Mas vocês percebem claramente que esse gráfico aqui, ele mostra que não é só PIB per capita. Eu tenho também uma transformação gradual da sociedade. Esse gráfico aqui mostrou a transformação, não é isso? Eu alterei a minha matriz energética, diminuindo o consumo de carvão. Com isso, eu reduzi a minha emissão de gases de efeito estufa, né? O ponto é que a geração de energia por carvão, ela é mais barata. Porém, uma sociedade que estava se tornando mais rica, ela pôde tomar essa decisão. Não. Mesmo sendo mais barato queimar carvão do que usar essas outras formas, eu vou decidir, sim, reduzir o meu consumo de carvão. Percebe? Então, não é só uma questão econômica. Ela tem a ver também com a nossa questão social. Esse é um exemplo claro de como a gente junta as três pernas do desenvolvimento sustentável, né, tentando desenhar o desenvolvimento ambiental casado com desenvolvimento econômico e com desenvolvimento social. Percebe que não é uma coisa muito simples, né? Assim, em alguns aspectos, eles estão distanciados, né? Como, por exemplo, a história da queima do carvão. Não sei se vocês lembram quando Trump assumiu o governo, né, nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que ele fez foi reduzir as limitações, né, que a administração Obama ela havia implementado uma série de limitações para a queima de carvão nos Estados Unidos. O que é um problema para alguns estados americanos, porque são grandes produtores de carvão. E outros estados têm sua matriz de geração de energia fortemente baseado em carvão. Com todas as limitações causadas pela administração Obama, a queima de carvão estava se tornando mais cara, né? Pouco viável.
E aí, os Estados Unidos têm um esquema de gestão um pouco diferente, né? A Agência de Proteção Ambiental, ela tem uma certa independência do governo e ela lança as suas normas um pouco de maneira dissociada do modelo de gestão do governo. Mas quando o Trump entra nos Estados Unidos, e a política ambiental do Trump ela é bem clara, né? Ela é uma política mais desenvolvimentista, com menos importância para o lado ambiental. Então, ela caminha mais para o lado de cá, né? Então, quando isso acontece, você observa que ele elimina essas limitações para consumo de carvão, e aí a matriz energética volta a se tornar mais suja, vamos dizer assim. Então, toda essa discussão, ela está relacionada, então, de fato, a como você consegue administrar, né, esses três eixos: o eixo ambiental, o eixo social e o eixo econômico. E tudo isso, claro, está totalmente relacionado a discussões políticas, né? Quem é que a gente elege, quem é que a gente coloca no governo. Bom, mas isso tem a ver com aquela outra curva que eu mostrei lá, né? A agenda ambiental já faz parte hoje da discussão, por exemplo, eleitoral no Brasil? Ainda não, a gente ainda não está nesse ponto, né? E nos países de maior desenvolvimento, isso já está acontecendo. E aí vem toda aquela questão, né, de como o governo usa os seus recursos, tá? A gente hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente começa, então, a discutir como efetivamente os países resolvem os seus problemas ambientais. Normalmente, a gente está falando aqui de legislação, né? Então, ela é muito baseada no princípio do comando e controle, né? Então, o comando são o quê? São as leis, as normas, as resoluções ambientais. E o controle é a parte de fiscalização, né? Essas leis e normas, normalmente, elas são feitas por pressão da sociedade, pressão internacional, né? E aí eu vou ter a legislação que vai ter como principal mecanismo de atuação as nossas formas de licenciamento, que a gente já comentou um pouquinho lá na aula passada, mas aí a gente volta a conversar com um pouquinho mais de calma agora e tenta definir um pouco melhor o conceito de licenciamento ambiental. Mas sempre a ideia é ou limitar a taxa de emissão ou tentar limitar a concentração dos poluentes que estão no meio, né? Mas isso a gente discute na aula que vem.